Então vamos continuando aqui no nosso Sefer HaChinuch. A gente está terminando hoje a Parashat Shmini. Bezrat Hashem, a gente tem mais duas mitzvot só da Parashat Shmini, e aí depois a gente já vai para Parashat Tazria, que vai falar de alguns tipos. A gente está falando bastante nas últimas aulas sobre vários tipos de tumá, de impureza espiritual, e a gente vai, Bezrat Hashem, na Parashat Tazria, entrar em alguns tipos ainda mais interessantes de pureza e impureza espiritual. Vamos chegar na famosa tsarat, a impureza associada com o lashon hara, entre outras transgressões, a impureza de uma mulher que dá luz, impureza de nidá, de zavá. Vamos falar de algumas coisas importantes e, Bezrat Hashem, coisas que, como a gente já falou no comecinho, poucas pessoas conhecem, não são coisas, não são conhecimentos que a gente tem domínio, poucas pessoas têm domínio realmente hoje em dia do conceito de pureza e impureza. Então a gente vai entendendo um pouquinho melhor como funciona esse processo de pureza e impureza. Então a mitzvah Kuv Samer Dalet, mitzvah 164, Shelo lechol misheret samayim. Então não comer desses bichinhos. A gente explicou já na última aula a linguagem sheretz. É uma linguagem um pouco difícil de traduzir para o português. São animais rastejantes, são insetos, são esses animais, às vezes bichinhos que tem dentro das comidas, dentro das frutas. Então, há proibição também não só dos animais que estão na terra, mas também desses rastejantes, esses bichinhos que eles se encontram dentro da água. Então, assim fala a mitzvah, fala o Sefer HaChinuch, Shelo lechol misheret samayim. A gente não pode comer desses rastejantes da água. Obviamente, quando a gente está falando de animais pequenos, a preocupação não é só, por exemplo, a culinária chinesa, pessoas que gostam de comer insetos fritos e etc. Estamos falando de cuidado com alimentação, com bebidas, com coisas que possam conter bichos dentro, e a gente tem que fazer a verificação antes de consumir para não acabar comendo desses bichos. Mesmo que a pessoa coma de forma não intencional, a gente já explicou que toda kashrut é uma proteção para o nosso corpo e para a nossa alma. Então, querendo ou não, isso causa o timtum alev, esse entorpecimento do nosso coração, mesmo quando a pessoa consome coisas não ksherim, sem intenção. Então, está escrito no Pasuk da Torá, Shenemar, Al teshakzu et nafshotechem. De novo, uma linguagem muito forte que a Torá usa em relação aqui aos alimentos não kasher. Não se tornem abomináveis, não abominem a alma de vocês, bechol asheretz ashoretz, com todo tipo de verme, com todos esses tipos de insetos e de bichos rastejantes, velot titamu bahem betnitmeitem bam, e não se impurifiquem com eles e se tornem impuros através deles. Então, os bichinhos, esses sheretz que tem na água, é um assunto conhecido. Sheu mi briot dakot ashatot bamaim, são as pequenas criaturinhas que elas vivem dentro da água, nadando, estão nadando na água. Behem nikraim sheretz hamayim. Então eles recebem essa dominação de os vermes, os bichinhos que estão na água. Bezeu alav meyuchad bahem. Então isso é uma proibição por si só para esses bichinhos. Milvad alav meyuchad ledag tameh. E elas estão fora da proibição, por exemplo, que a gente tem de comer peixes que são impuros, os peixes não kasher, she'ein neinu bichlal dagim klal, porque essas pequenas criaturas não são consideradas peixes impuros, então elas têm uma proibição por si só, não só a proibição dos peixes, os peixes vão proibir as espécies de peixe impuras, e tem um outro versículo da Torá, uma mitzvah por si só, para proibir também aqui o nosso consumo aqui desses bichinhos que tem dentro da água, que mina ulegamri, porque é uma espécie por si só, não tem nada a ver com os peixes não kasher, então isso é proibido aqui também a gente consumir. Zeu da taramba, isso tudo como a gente já
muitas aulas já ressaltou isso, o Sefer HaChinuch, ele vai de acordo com o pensamento do Rambam. O Maimonides, não necessariamente ele concorda com o Rambam, sempre já trouxemos algumas discussões aqui, que ele fala, olha, eu me comprometi a andar como o Rambam, a explicar como o Rambam, mas nem sempre eu concordo com ele, muitas vezes ele vai concordar com o Ramban, o Nachmanides. Então, a grande maioria aqui das discussões que o Sefer HaChinuch ele traz é entre o Rambam e o Ramban, e algumas vezes ele fala, olha, eu concordo muito mais pela lógica, o entendimento de acordo com o Ramban, mas ele sempre traz os dois lados, ele vai na contagem de mitzvot e normalmente na explicação das mitzvot ele vai de acordo com o Rambam. Mas ele fala, ó, de acordo com o Rambam Zichrono Livracha, bemikre azeh shel zeh ba lelamed. Então é isso que o nosso versículo vem ensinar, só sobre esses pequenos vermes, eles não estariam incluídos aqui nos peixes impuros, que estão um outro versículo da Torá, que exclui tudo que não tem escama e não tem barbatana. Então, de acordo com o Rambam, mesmo que você poderia falar, olha, esses bichos são bichos que estão na água, que não tem escama e barbatana, então eles já são impuros automaticamente. O Rambam fala que não, a gente precisa desse versículo aqui para proibir também esses bichinhos. Se não tivesse esse versículo, esses bichinhos poderiam estar permitidos para o consumo. Vê a Ramban Zichrono Livracha, mas de acordo com Nachmanides, ele discorda disso, Cholek alav bazeh, vekatav que alav bazeh nem no lav meyuchad al shum sheretz. Ele fala que esse versículo aqui não é uma proibição específica para nenhum tipo de inseto, nenhum tipo de bicho, nenhum tipo de verme. Ela sheu mina lavima kolelim shein lokim alehem. São algumas proibições que tem na Torá, que são proibições mais genéricas e que a gente não aplicaria a punição de chicotadas por serem justamente proibições genéricas e não alguma proibição específica. Então, de acordo com o Ramban, esse versículo não está acrescentando uma proibição por si só, quer dizer, certeza que, de acordo com o Ramban, não estaria na lista das 613 mitzvot, mas, de acordo com o Rambam, o Maimonides, sim está nessa lista. Ele fala que é uma coisa genérica, como a proibição da Torá de consumir qualquer coisa abominável, que também é uma proibição genérica, a Katuv, Bemishne Torá, que está escrito lá no Sefer Dvarim, Betchilata Parashot Shel Isur Balei Haim, no começo das Parashot, que falam lá da proibição de consumir alguns animais. Então, é uma proibição mais genérica, de acordo com o Rambam. Vechen, Bekanamar Besof Kulam, Al Teshakzu et Nafshotechem. E está falando no final de todas elas, não se tornem abomináveis, não abominem as suas almas. Bechol Malrei Adama Sheasarte. Quer dizer, seria com todos esses bichos que tem no mundo, que já foram mencionados, já foram proibidos na Torá. Seria um fechamento, como se não é uma proibição por si só, é só um fechamento de todas as proibições. Então, de acordo com o Ramban, não é uma proibição por si só. Vai kansu bazé, isur behemat meah, veisur of tameh, vesheretz haov, vesheretz haaretz. Então, está incluído aqui nessa proibição todos os tipos de coisa, os animais impuros, e os pássaros impuros também, e os rastejantes que voam, os rastejantes que andam sobre a terra, que cola sur a meruhak nichlal beshikuts, porque todos esses bichos que a Torá manda a gente se distanciar deles, eles estão incluídos aqui nesse conceito de uma abominação, que eles fazem muito mal se eles forem consumidos pelo ser humano, como Lo bazar velo shiketz anut ani. Ele traz aqui um passuco de Teilim. Beirihu alalav azeh shnehem zichrono livracha arbe begilgulo bo mashamru zichrono livracha ba bagmara makot. Então ele traz aqui, interessante, o centro da discussão, e ele vai falar lá para frente sobre isso. Existem alguns insetos que a gente não faz uma única transgressão. A pessoa pode comer um inseto
e ele pode transgredir 4, 5, 6 lavim, 6 proibições da Torá com um único inseto. Então, aqui é um detalhe importante. Tem algumas pessoas que falam assim, não, eu em casa eu como kasher, fora de casa a única coisa que eu como não kasher é salada, mas salada não tem problema, e a gente está vendo aqui que sim, tem bastante problema, quer dizer, tem insetos que se a gente comer, a pessoa estaria entrando em 4, 5, 6 proibições da Torá de consumir esse inseto. Olha o que está escrito na Guemará lá em Makot, Achal potita loque arba, a pessoa que come um inseto chamado potita, quer dizer, a gente não consegue mais identificar hoje em dia exatamente que inseto é esse, mas ele recebe 4 decretos, 4 punições de chicotadas. Nemalá loque ramesh, quem come uma formiga, ele recebe 5 chicotadas. Isso, obviamente, estamos falando de alguém que come bemezida, alguém que intencionalmente vai lá e come com a intenção aqui de consumir, ele receberia 5 sirá loquechesh. A vespa, a pessoa receberia 6 decretos. Não é que ela recebe 6 chicotadas. A gente já explicou que o castigo de chicotadas da Torá são 40 chicotadas. Não é que ele recebe 6 chicotadas. 6 castigos acumulados de 40 chicotadas. Então, é bastante chicotada aqui para quem comer isso de forma intencional. Então, o que tem que tomar cuidado, obviamente, se é uma proibição tão grave que a Torá está dando 4, 5, 6 punições acumuladas. Então, a pessoa que acha, não, eu só como uma saladinha fora de casa, mas não tem problema, salada não tem problema nenhum, uma salada não verificada. O alface, por exemplo, no Brasil, é extremamente infestado. Qualquer folha de alface, se a gente olhar contra a luz uma pessoa com um pouquinho de conhecimento de como procurar tolaim, de como procurar vermes, bichinhos, vai encontrar um monte de bichinhos, é praticamente um zoológico o nosso alface aqui no Brasil, se ele não é um alface hidropônico criado com alguns cuidados especiais. O alface aqui no Brasil, ele é um verdadeiro zoológico. Eu estava de férias numa casa de campo e um jardineiro me deu de presente um pezinho de alface. Então, quando eu levei para casa, a gente foi olhar, foi inteirinho para o lixo, não dá para comer, de tanto bicho que tem no alface que é colhido, que é plantado normalmente sem os cuidados para que ele não tenha esses tolaim, esses vermes, que o alface no Brasil é extremamente infestado. Então, quem acha que só comer uma saladinha fora de casa não tem problema, a gente está vendo aqui alguns tipos de insetos que têm 4, 5, 6 proibições da Torá, e a gente vai entrar aqui numa discussão interessante do Rambam e o Ramban, como eles estudam essa Gemará em Masechet Makot, no Tratado de Makot, que fala dessas proibições. Vekol echad yefaresh ba anirei lav bainan. E cada um vai explicar essa Gemará de um viés, de uma maneira diferente, de acordo com como eles estudam aqui as mitzvot da Torá. Veim bat lichtov kol ta'anotam badavar, mas o Sefer HaChinuch fala, se eu fosse escrever todos os argumentos de um lado e do outro lado, ele ia se alongar muito. Yerah Hainyan, Achelo Yahileino, Klav Gadol. Aqui a gente não ia caber num grande pergaminho. Vamos lembrar que na época, antigamente, a gente não tem os livros assim, encadernados como a gente tem hoje em dia. Os livros deles eram pergaminhos enrolados. Então ele fala, não ia caber aqui a não ser um grande pergaminho todos os argumentos de um lado e do outro. Ve'eine migeder melartizot. E o Sefer HaChinuch deixa bem claro, não é o propósito desse trabalho que ele veio fazer, esse Sefer HaChinuch, que é só trazer a opinião de cada um dos dois. Mas só para a gente entender que eles se alongam muito nessa discussão, cada um trazendo a sua opinião. Veulam lefidati, mas ele fala, olha, mas de acordo com a minha opinião, ikar machloktam bainan talui imlokim beisur echad shnei malkuyot imlo. O principal ponto aqui da diferença, e aqui é um yesod, a gente vai falar de uma base aqui do Rambam e o Ramban, uma diferença fundamental como eles entendem a Torá, se a gente pode ter mais de uma proibição para uma única
mais de um castigo para uma única proibição da Torá. She'arambam Zichrono Livracha Katav Beikarei HaMitzvot. Ele tem alguns princípios das mitzvot. Ele traz na introdução do famoso livro dele, o Rambam, ele fez um livro incrível, que ele cobre toda a Torá, inclusive as mitzvot que a gente não aplica mais hoje em dia. Ele tem leis sobre Korbanot, ele tem leis sobre o rei de Israel, ele tem muitas leis, mesmo de coisas associadas com o Beit HaMikdash, que não são mais hoje em dia aplicáveis na prática, por enquanto, Bezrat Hashem. Tudo isso vai voltar em breve a ser aplicável na prática. Ele tem 14 Ikarei HaMitzvot, 14 princípios que ele constrói aqui sobre como ele entende as mitzvot. Nesses 14 princípios, um dos princípios, o Rambam fala o seguinte, que she'asa vekavaba masmerim shelo nilke leolam alaverachat nem malkuyot. Nunca vai ter de acordo com o Rambam. Ele fala que é algo que ele martelou com pregos, quer dizer, algo muito bem fixado, que ele vai de acordo com todas as explicações dele na Torá inteira. Não existe aplicação de 2 castigos para uma única transgressão na Torá. Ve'afilu yavo aleia bekatuv kamalavim, mesmo que apareçam na Torá várias vezes, vários versículos diferentes falando da mesma transgressão, Keilu tomar al derech mashal shebo batorá bechamesh mikraot. Então, por exemplo, aparece uma transgressão em 5 versículos diferentes da Torá, ou a filo bemeá. E o Rambam, ele fala mais, fala, mesmo que aparecessem 100 vezes nos versículos da Torá uma repetição da mesma proibição, lotu hal hazir. Por exemplo, está escrito, não pode comer porco 5 vezes, ou está escrito 100 vezes na Torá que não pode comer porco. Imahaló, se ele comeu porco, loil que leolam beachilá ahat ela malkut errada. Então, quando ele consumir isso, um consumo que ele fizer do porco, ele só vai receber uma única punição de chicotadas, mesmo que está escrito 100 vezes a proibição de comer porco na Torá. E mesmo que essa repetição de versículos, eles não estão vindo acrescentar nada, não estão sendo estudados para acrescentar nada na proibição, Rakle Tosefet Lavim, só para acrescentar mais proibições da Torá, Afal Piken, Loil Keleolam Adam, Alisur Errad, Levad Rak, Malkut Errad. Então, de acordo com o Rambam, não existe uma proibição que vai resultar no castigo de mais de uma série de chicotadas. O Mitzad Shoresh Hazeh acabou elav, Ayalo Lidchog Beperush Otashmuah, de Gemarat Makot. Mas então, como que ele estuda esse Talmud lá no Tratado de Makot, que está falando alguém que come uma formiga vai receber 5 séries de chicotadas? Quer dizer, ele fez uma única proibição da Torá. Da onde vão sair 5 chicotadas? Como ele estuda esse ensinamento da Gemará? Então ele fala, ele precisa, de acordo com o Sefer HaChinuch, de novo, não é opinião minha, o Sefer HaChinuch fala que ele tem que dar uma explicação que ela é dohak. Dohak é uma explicação difícil, entre aspas, difícil de engolir. É difícil de entender qual que foi a lógica exata do Rambam para dar uma resposta que é difícil para a gente aceitar essa resposta dele, uma resposta que ele teve que apertar ela para ela passar. O lefarshah shelok pirush kol mefarshim shekadmu, e ele não explica, como todos os outros comentaristas que vieram antes dele, quer dizer, o Rambam ele tem algumas características únicas, algumas formas únicas e diferentes de enxergar e de explicar as mitzvot. Veu beatzmo katav shelo ra'a pirush adam shekadam lo sheifarshei akamo. E ele mesmo fala no livro dele que ele não encontrou ninguém que opina como ele, é uma opinião única e diferente de todas as outras opiniões. O que ele fala? Bekalal pirusho badavar hu sheyachzor leolam ki ma shamru shadam loke beachilat briachat arbelavim. Então, a única forma dele explicar que uma pessoa de comer uma única criatura, ele pode receber uma série, várias chicotadas, Sheye beotá briat tosefet inyan
sheitiahed alav beotá tosefet. Então, ele fala que tem que ser uma criatura que tem dentro dela várias características que se encaixariam em diferentes proibições da Torá. Veloshel keleolam meisur errad, quer dizer, ele não está recebendo a formiga, não recebe 5 séries de chicotadas por uma única proibição. Ele fala que na formiga tem 5 proibições diferentes na Torá. Levadosh tem malkuyot, veafilo nemru alav, batorá, elev lavim, como chamar. Então ele fala o seguinte, velahem yomarhu, shabriá shechaevu alea chachamim zechron livracha, arbe malkuyot, e kegon shetie briá, she idhabru begufá arbe minim. Então ele fala, ele estuda de uma maneira muito única e especial. Ele fala que, por exemplo, algumas criaturas, ele contém dentro dessa criatura características de diferentes criaturas, e por isso, cada característica que tiver esse animal, ele vai entrar numa proibição. Kegon, shetiet hunatá, beinan shefshar likratá, sheretz haaretz. Então, por exemplo, é um animal que ele tem certos comportamentos, que ele entraria na definição de um animal que rasteja ou que caminha sobre a terra, Vesheretzaof, e também ele pode ter características que ele também é um animal que voa, Kegon sheyelok nafaim, por exemplo, um inseto que tem asas, ele caminha sobre a terra, mas ele também tem asas e também voa, Vesheretzamaim, e ele também pode nadar no Tashut Gamken Bamaim, ele também tem a capacidade de nadar na água, então ele vai entrar aqui na categoria também de um Sheretz Samaim, um desses vermezinhos de água. Então vai acumulando, como se essas criaturas, elas vão acumulando, olha, esse pode ser definido como essa categoria, e essa categoria, e essa categoria, e por isso, no final das contas, de acordo com o Rambam, ele vai ter várias proibições que a pessoa que comeu esse inseto, esse bicho, esse verme, ele vai entrar em diferentes proibições da Torá, cada tipo de bicho é uma proibição por si só. Então, bichos da terra é uma proibição, bichos da água é outra proibição, bichos que voam é uma terceira proibição. Como esse animal, de acordo com o Rambam, contém todas essas características juntas no mesmo animal, ele vai ser castigado várias vezes por comer esse animal. Então, ele fala, então ele fala que isso sim é encontrado em alguns tipos de bichinhos, que eles têm essas características, entre aspas, acumuladas no mesmo animal. Então, de novo, ele repete, é um pouco forçada de barra que ele dá, sem desrespeitar, óbvio que o Rambam, para falar isso, ele estudou toda a Torá, algumas vezes ele conhecia bastante também, além de tudo, de toda a Torá que o Rambam conhecia, é sabido que o Rambam, por exemplo, era médico, então não é só conhecimentos da Torá, ele tinha muitos conhecimentos do mundo também, ele estudava muito também os animais, as doenças. Então, estamos falando de alguém que tem um grande conhecimento de Torá e do mundo também, da natureza. Então, mesmo que é uma resposta um pouco forçada, mas estamos falando do Rambam. Então, é um gigante, um dos maiores Rishonim e um dos maiores comentaristas e poskim, legisladores da história do povo judeu. Então, ele explica desse jeito. Então, por isso, a Guemará está falando que essa potita, ela recebe 4 chicotadas e a Nemalá recebe 5 chicotadas. Eu fiquei até pensando, muitos animais, por exemplo, a rainha, ela tem asas, mesmo que a maioria das formigas não teria asa, a rainha sim teria asas. Então, talvez entra também como um animal que voa, e assim por diante, quer dizer, com todo o conhecimento dele, assim ele explicou, mesmo que é uma explicação que a gente tenha que forçar um pouquinho para ela encaixar na proibição. Vai galim beguf briachat shishainanim halukim. Então, para a gente ter, por exemplo, na vespa, ela ser condenado a 6 penas diferentes de chicotadas, é porque ela tem dentro do corpo dela, da composição dela, ela é composta por diferentes tipos de criaturas,
e para cada tipo de criatura, então ela anda sobre a terra, ela voa, e etc, etc, e por isso que ela receberia 6 chicotadas. Isso tudo, de acordo com o Rambam, é uma explicação, obviamente, um pouco mais difícil, mas temos também o Ramban, pelo outro lado, o Nachman diz, Zichrono Livracha, Lo nitzarech lechol zeh. Toda essa explicação não é necessária, de acordo com o Ramban, que hu isbor sheyesh lanu lilkot alisur echad kama malkuyot e mitrabu alav alavim batorá. Ele estuda que a gente pode, para uma única transgressão, receber várias punições caso a Torá ela repita essa proibição algumas vezes. Quer dizer, para que a Torá ela está repetindo a proibição? Justamente para te ensinar que cada vez que aparece essa proibição na Torá é para te acrescentar mais um castigo que a pessoa receberia. Então, em relação aqui a esses xeratzim, esses vermes, esses bichinhos, existem vários versículos que repetem a proibição. Então, de acordo com o Ramban, é um pouco mais fácil de explicar. A gente sim pode encontrar uma única proibição da Torá, que ela vai ter vários versículos diferentes ressaltando essa proibição, repetindo essa proibição, e cada repetição acrescentaria mais uma proibição aqui, mais um castigo que a pessoa receberia caso ela transgredisse essa proibição. Beloit estar rolando, ledrashot aherot, a gente não precisaria de nenhuma outra forma de entendimento, de acordo com o Ramban, be'arbe rayotav al zeh rayot chazakot ke rei mutzak lefi adome. Então ele fala que ele traz muitas provas, o Ramban, da forma que ele estuda, ele fala que são provas, tem que entender qual que é a linguagem aqui, são provas fortes como espelhos de metal fundido. Provavelmente o espelho de metal fundido antigamente era algo muito forte, algo muito duro. Ele fala, são provas muito fortes que o Ramban traz para provar que o lado dele, que a opinião dele, é a opinião correta. O Pirush Shmuá de Gemara Makot, que Pirush Arishonim Yafei, vai de acordo com a maioria de todos os comentaristas, como que o Ramban, ele explica o Talmud, lá em Masechet Makot, no Tratado de Makot, que a potita recebe 4 punições, e a formiga 5 e a vespa 6, muito simples, é o número de vezes que se repete os versículos proibindo a gente comer esses tipos de animais. Belav de Sheret Samaim, Darish Lei Aramban, Zichrono Livracha, Mimasha Katuv Beparashá e Surdagim. E outra diferença do Rambam e do Ramban, a gente falou que o Rambam, ele precisa dessa mitzvah por si só, já que esses bichinhos da água já não são nada a ver com os peixes, então a proibição de peixes não kasher não se aplica para as criaturas marinhas. Aqui o Ramban ele estuda diferente, ele fala o contrário, que já está incluído na proibição de peixes não kasher qualquer criatura dentro da água que não tenha as duas características de um peixe kasher, qualquer coisa que não tenha escamas e barbatanas, ele automaticamente é uma criatura proibida da gente comer, então não tem nenhuma diferença, de acordo com o Ramban, da pessoa comer um peixe não kasher, ou um camarão, ou um desses bichinhos pequenininhos, ou uma ostra, ou qualquer outro animal marinho, a gente aprenderia a proibição aqui dos peixes não kasher, dos peixes impuros, a gente aprenderia para qualquer outra criatura que vive nas águas. Então, ele também, nisso, ele não concorda com o Rambam. Bekol asher ein los napir vekasquesot, todo aquele que não tem barbatana e escamas, Mikol Sheret Samaim, de todas as criaturas que vivem na água, Sheket Hem Lachem, eles são abomináveis para vocês, então já está tudo incluído aqui nessa proibição, de acordo com o Ramban, o Nachmanides. Beze Beimet Yedavar Alamed Meinanó, isso é algo que pode ser aprendido do seu contexto, Shebe Parashazu Yedaber Beisur Dagim, Chega de Limbamai, porque essa paraxá está falando dos peixes que crescem na água, Vexame da Bergam Ken Misheret Samaim, e é óbvio que faz sentido, de acordo com o Ramban, que também esteja incluído todos os outros tipos de bichinhos que se criam dentro da água. She Shmaena Bni, então,
Olha o que, na verdade, eu não lembro se a gente já comentou isso. O Sefer HaChinuch, o Mechaber, o autor desse livro, ele escreveu esse livro para o filho dele, para ensinar as mitzvot e dar um gosto. E ele fala no comecinho, fala, olha, as gerações hoje em dia, isso estamos falando há muitos e muitos anos atrás, a geração hoje em dia é uma geração já que precisa entender para querer cumprir com mais alegria. Então, para isso que ele está fazendo aqui esse livro, mesmo que a gente tenha que cumprir as mitzvot, entendendo ou não entendendo, Hashem mandou, a gente cumpre as mitzvot, mas para dar um gostinho para a nova geração, para essa juventude que precisa, que quer entender tudo. Então, ele escreveu esse livro para o filho dele, e, obviamente, a gente tem o mérito dele querer educar o seu filho, por isso que chama Sefer HaChinuch, o livro da educação. Ele escreveu para o próprio filho dele. Então, aqui ele está falando, Bni, meu filho, é literalmente, não é uma forma. Às vezes, os nossos sábios chamam meus irmãos, meus filhos, de uma forma carinhosa, que não é. Aqui estamos falando, literalmente, esse livro foi escrito para o filho dele. Então, ele fala, Shmaena Beni, escuta, meu filho, bentes que, e se você tiver méritos para isso, Bechar lechale da terra, faça a escolha da qual opinião que para você fizer mais sentido. Eilu vaeilu divrei Elokim Chaim Hem, mas os dois são palavras de Hashem. Muitas discussões na Torá, ela só vem enriquecer, abrir o nosso horizonte, a gente enxergar a mesma situação com duas visões diferentes, mas o principal a gente saber que Eilu veeilu divrei Elokim Chaim, não é que um está certo e um está completamente errado, são duas formas de olhar. Óbvio que na prática a gente vai ter que seguir uma opinião ou outra opinião. Depois, quando vierem os últimos Rishonim e os primeiros Aharonim, começa tudo a ser condensado no que a gente chama da Halachá, o Shulchan Aruch e os comentaristas mais modernos, mas tudo isso não faz, olha, a Halachá fala que vai de acordo com esse, quer dizer que aquele está errado. Não quer dizer que aquele está errado, mas para que todo o povo judeu possa estar numa mesma direção. Imagina, se não tivesse Halachá, ia ser uma loucura. Um ia fazer de acordo com esse, outro ia fazer de acordo com aquele, e ninguém ia se entender, ia ser muito difícil a vida. Então vieram os nossos grandes sábios e fizeram o psak. Psak seria um corte para que, olha, tem um lado, tem outro lado, precisamos definir como um lado. Óbvio que eles tinham muitas ferramentas intelectuais de entendimento da Torá, como eles vão dar o psak halachá, como que vai ser a definição da halachá, mas hoje em dia a gente já tem um direcionamento. O Sefer HaChinuch não é um livro de halachá, tanto que muitas vezes ele traz as machlokot, as disputas, e não fala, olha, esse lado está certo ou aquele lado está certo. O que ele quer é explicar as mitzvot, o que está por trás e os entendimentos diferentes que a gente pode ter numa mesma mitzvah. Mishorshei Isura Machalim Katavnu Lemala. Olha, o Shoresh, qual é a raiz aqui dessa proibição? Já falamos anteriormente nas proibições, né, de comida, na mitzvah 75 e na mitzvah 155. Já explicamos qual que é o Shoresh, todo o mal que as comidas não kasher fazem para o corpo, fazem para a alma, a desconexão que tem do corpo e da alma quando a gente come coisas não kasher. Então, tudo isso já explicamos be'arihut, já nos alongamos bastante nas mitzvot anteriores. Bedinei Aktsarim, também as leis associadas aqui com essa mitzvah, são muito curtas. O klal ha'inyan ki kol otam abriot ktanot. Então, a regra geral é que todas essas pequenas criaturas, como a tolaim, ve'aluká, ve'kaotse baem, como os pequenos vermes, ou as sanguessugas, ou qualquer outro bicho semelhante a eles, Shegdelim Bamaim, que eles se desenvolvem, eles crescem dentro da água, Nikraim Sheretz Hamayim, eles são definidos como Sheretz Hamayim, esses insetos, bichos aquáticos, Venoeget, e essa mitzvah, ela a gente cumpre ela se aplica Bechol Makom, o Bechol Zman, em todas as épocas, em todos os lugares. Bezharim unekevot, tanto os homens quanto as mulheres têm aqui essas proibições alimentares também. Veover alea veachal bria achat shleima mehem,
e se a pessoa transgrediu e ela comeu uma criatura inteira. A gente já falou um pouquinho nas proibições anteriores, mas tem uma diferença se o bicho está inteiro, se o bicho está em partes. Se o bicho está inteiro, e de novo, vou ressaltar mais uma vez, não querendo ser chato, mas para a gente entender o tamanho do problema, esses bichinhos, por exemplo, do alface, são bichos tão pequenos que para comer um bicho desse inteiro não precisa nem fazer esforço. Quer dizer, normalmente, quem consome esses bichos consome ele inteiro, que aqui é um problema muito grande. Qualquer quantidade de um bicho inteiro já entra aqui na proibição da Torá. Então, ele fala, ó, se o bicho está inteiro, afilo que está na meioter, mesmo que seja minúsculo, já explicamos, mas vamos voltar. Qualquer coisa que é visível a olho nu entra na proibição da Torá. Coisas que são tão pequenas que só daria para ver com uma lupa, só daria para ver com microscópio, isso não entra na proibição. A Torá não quer que a gente tenha supervisão ou que a gente tenha alguma coisa sobrenatural para descobrir. A Torá está dando para a gente os olhos para a gente identificar se tem um bicho ou não tem um bicho, que não pode ser visto a olho nu, entre aspas, é como se não existisse e não entra na proibição. É o que acontece, por exemplo, na farinha, quando tem ovos de insetos. Os ovos não podem ser vistos a olho nu. O único cuidado que a gente tem que ter é que esse ovo, se a farinha, por exemplo, ela não for congelada, esse ovo, em algum momento, ele vai nascer disso um bicho, e esse bicho, sim, é visível a olho nu. Então, tem alguns cuidados, mesmo uma farinha peneirada. Então, não existe nenhuma peneira de farinha que retém também os ovos. Então, a gente tem que peneirar a farinha e imediatamente guardar essa farinha no congelador, já que colocar no congelador, isso faz com que os ovos eles não se desenvolvam e eles não nasça nenhum bicho desse ovo. Mas qualquer bicho, por menor que seja, desde que ele seja visível a olho nu, que a pessoa já receberia aqui chicotadas pela Torá, bem meina shleimá. Agora, se o bicho não está inteiro, mesmo que ele esteja em partes, eino loque acheyuhal meem kazait. Ele só recebe chicotadas se ele comer desse bicho, pedacinhos de bicho, se ele comer um kazait. Kazait é, como a gente já explicou, uma medida que equivale a mais ou menos 27 gramas ou um volume de uma caixinha de fósforo. Mikol makom asur lehol meem davar Torá afilo parod mikazait. Mas olha só, tem duas coisas diferentes. Tem a quantidade que a pessoa receberia chicotadas e tem a quantidade que a pessoa transgride uma mitzvah da Torá. Isso causa uma mancha na alma dela. Então, para causar mancha na alma, mesmo se a gente comer menos do que kazait, já causa uma mancha na nossa alma. Se comer mais do que kazait, além de tudo, a pessoa ainda receberia chicotadas. Shehatzi shiur deoraita o assur, porque mesmo metade dessa medida do que a pessoa seria punida pela Torá já está proibido, já é considerado uma proibição da Torá, mesmo metade da medida do que seria castigado. Aval en riuv malkut eila alahilat shiur amekubal. Mas não tem as chicotadas, a não ser que ele coma essa quantidade que foi transmitida. Então, a gente tem que saber que tem que tomar cuidado com tudo que a gente come, a gente tem que verificar os alimentos, não adianta a gente achar, eu estou comendo num restaurante não kasher, mas só a saladinha, isso não tem problema nenhum, saladinha tem muito problema, saladinhas no Brasil são saladinha Walt Disney, vem cheia de bichinho, então a gente tem que tomar cuidado com a nossa alimentação dentro de casa e também fora de casa. Vamos para mais uma mitzvah, e com isso a gente está terminando Baruch Hashem a Parashat Shmini, e na aula que vem, Bezrat Hashem, a gente vai começar Parashat Tazria, mitzvah Kuv Samech Hei, mitzvah 165, Shelo lechol min asheratzim, amitavim minaipush. Então a gente não comer também nenhum tipo de verme, nenhum tipo de bichinho, que ele se desenvolve no bolor, que ele se desenvolve, mesmo que são criaturas muito pequenas, ainda assim a gente tem aqui a proibição de comer isso. Shelo lechol mina sheratzim amitavim mina ipushim, coisas que estão apodrecendo, coisas que estão embolorando,
e isso vai desenvolvendo lá dentro alguns tipos de bichinhos, mesmo que sejam minúsculos, afalpicheinam miniadua, mesmo que não seja nenhuma espécie que a gente conheça, veló itave mizaharu nekevá, mesmo que sejam criaturas tão simples que às vezes eles não precisam. A gente sabe que existem muitos bichinhos que eles têm reprodução assexuada, que nem precisa de um macho e uma fêmea para criar esse bichinho. Mesmo assim, tem proibição. Shenemar velot tamu et nafshotehem bechol asher etzachoretz alaretz. Não se impurifiquem com nenhum tipo desses bichinhos, desses xeratzim, dessas criaturas que caminham sobre a terra, que rastejam sobre a terra. Belashon Sifra, e fala o Sifra o seguinte: Asheretz aromes alaaretz. O Sheretz que romes, ele usa uma linguagem um pouquinho diferente. Normalmente fala Sheretz, Ashoretz, algumas vezes está escrito Sheretz aromes. Afalpi sheino pare urabe. Mesmo que não seja um animal que tenha capacidade de se multiplicar e se frutificar, também entra aqui na proibição da Torá. Vekatav Rambam, vamos ver mais uma discussão aqui, muitas discussões na Torá entre o Rambam e o Ramban. Katav Rambam zichrono livracha, que besheretz anolad mizcharim unekevot nemar shoretz, veasher hu naseh minaipush nemar alav romes. Fala que as diferenças de linguagem da Torá, isso se refere a bichinhos que foram criados através de um relacionamento sexuado de macho e fêmea, e a linguagem romês se refere a bichos que se criaram através de uma reprodução assexuada, que é um outro tipo de reprodução que não precisa do macho e da fêmea. Por exemplo, a gente sabe que tem bichos que são hermafroditas e eles conseguem se reproduzir sem a necessidade do macho e da fêmea. Vê Aramban, Zichrono Livracha. Já o Ramban, ele discute, ele discorda do Rambam, e ele fala o seguinte: mina mikraot dirtiv, ele traz como uma grande pergunta, uma kushia. Kushia é uma pergunta forte que ele traz contra o Rambam, e ele fala bekatav ki bekulam romes beshoretz. Ele fala de muitos versículos que usam as duas linguagens, então que não podem estar se referindo a dois tipos de criaturas diferentes, já que elas são usadas, aparentemente, de acordo aqui com o argumento do Ramban, elas são usadas de uma maneira aleatória, parece, e não se referindo a um tipo de animal ou outro tipo de criatura. A Shoresh Yadua, a raiz dessa proibição, também já se alongamos bastante, já estamos ficando craque aqui das leis referentes aos animais impuros. Dinei Aktsarim, também as leis associadas aqui, essa proibição são muito curtas. Shehol Prateia e Kansu Bichlal Echad, todos os detalhes aqui da proibição podem ser reunidas, talvez numa única regra. Shenesru lá no Kol Shirtzei Aipushim Shebaolam Aromshim Baaretz. A gente proíbe qualquer animal que se desenvolveu dentro de alguma coisa que está apodrecendo, alguma coisa que está embolorando e que rastejam sobre a terra. Hutz Mishirtzei Ifushei Aperot Shenasu Sham Achar Shenekru. A gente já explicou bastante sobre isso nas aulas passadas. Existe aqui uma exceção da Torá, um bicho que ele se criou dentro da fruta, depois que a fruta já foi arrancada da terra. Então, isso não entra na definição da Torá de um animal que rastejou sobre a terra. Então, se ele está dentro da fruta e ele nunca saiu da fruta, e ele se criou lá dentro, ele nasceu lá dentro, depois que a fruta foi arrancada, ele não entra na proibição da Torá. Isso pelo entendimento simples do versículo que fala todo bichinho, toda criatura que rastejar sobre a terra, e essa criatura que se formou lá dentro dessa fruta que está apodrecendo, se ele nunca saiu, a gente viu isso nas alahot passadas, se ele saiu e voltou, e a gente vê o furinho do bicho que saiu e voltou, aqui já está proibido, porque ele chegou a sair para a terra e voltou para dentro. Mas se ele nunca saiu, aqui, obviamente, nas alahot de kashrut, é muito difícil você identificar
se esse bicho se formou antes de ser arrancado da árvore ou depois de ser arrancado da árvore. Então, na prática, a gente não vai se apoiar nisso para comer. Mas a Torá fala para a gente que não teria nenhum problema, porque esse bicho que se formou dentro da fruta, ele seria considerado como parte da fruta, e como ele nunca saiu para fora e nunca andou sobre a terra, ele não entra aqui na categoria de proibição. E a mesma coisa a gente falou, alguma coisa dentro da água que nunca tenha saído da água, também entraria aqui na mesma categoria. Então, ó, ele fala Shirtzei e Fushei Yamaim Shebakelim também, bichos que se desenvolveram dentro de um utensílio da água que está contida dentro de um utensílio, também isso não teria problema pela Torá. Akol kmo shamarnu lemala, mitzvah kuv samech gimel. Tudo como a gente explicou anteriormente, a gente tem tudo isso nas gravações, na mitzvah 163, a gente falou bastante sobre essa lahá. E ele termina falando Noeged bechol makom u bechol zman. Isso se aplica em todos os lugares, em todas as épocas, quer dizer, as leis de kashrut não estão associadas a nenhuma época e nenhum lugar específico. Bezharim u banekevot, tanto para os homens quanto as mulheres vão entrar todas essas proibições alimentares. Beover alea ve'achal briah, mikola e fushim sheba ashpot. Então, qualquer bichinho que ele se criou dentro de uma fruta, dentro de um material que está apodrecendo dentro do lixo, o becola mekomoto em qualquer outro lugar, afilo ktanash baktanot, mesmo animais minúsculos, de novo, desde que sejam visíveis a olho nu, mesmo que seja muito pequenininho. Talvez tem pessoas que pensem, não, aquele mosquitinho é tão pequenininho que não tem problema. Tem problema, mesmo que seja, ele ressalta aqui, mesmo que sejam animais minúsculos, mikeivan sheachla beish lema, se a pessoa comeu e esse bicho ele está inteiro, e de novo, bichos pequenininhos, não precisa muito para o bicho ser consumido inteiro, loquealea, a pessoa receberia aqui chicotadas, se ele comeu bemezid, se ele comeu intencionalmente, bem na shleimá, se ele não tiver inteiro esse bichinho, shiurá bekazait, a medida para receber chicotadas é um kazait, como chamarno, como a gente já falou anteriormente. E com isso, Baruch Hashem, a gente está fechando aqui a Parashá Shmini, que a gente falou que ela é baseada principalmente nas leis de kashrut, de pureza e impureza associada aos animais. A partir de agora, a partir da aula que vem, Bezrat Hashem, a gente vai entrar na Parashá Tazria, a gente vai para um outro nível, a gente vai falar de impurezas contidas nos seres humanos. Daqui para frente, a gente está saindo das impurezas relacionadas aos animais, que podem ser, obviamente, transmitidas ao ser humano quando esses animais são consumidos, mas daqui para frente a gente vai começar a falar das impurezas para Tazria. Ela vai falar das impurezas que podem atingir o ser humano, que o ser humano ele vai ser fontes de vários tipos diferentes de impureza, alguns níveis pesados de impureza, por exemplo, que precisa de 7 dias de purificação para a pessoa voltar a seu estado de pureza. E Bezrat Hashem, a gente vai ver coisas muito, muito interessantes, toda a sabedoria e o conhecimento que está dentro da Torá nessa área aqui de pureza e impureza. Shavua Tov.